Graças a Paz Igreja, PG falando aqui, continuando o nosso capítulo 3. Já vimos o que a Bíblia diz sobre si mesma e como Deus se revela. Hoje vamos enfrentar uma das perguntas mais importantes e mais atacadas da fé cristã. A Bíblia foi mesmo inspirada por Deus? Ela não pode conter erros? E por que podemos confiar nela absolutamente? Pastor, isso é interessante, porque a gente ouve muito por aí que a Bíblia foi escrita por homens e que por isso deve estar cheia de erros. Afinal, todo homem erra. Primeiro que isso é verdade. Tudo que é feito pelo homem é recheado de pecado e de erros. Mas lembre-se que a Bíblia não. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Então sim, a Bíblia foi escrita por homens. Mas esses homens foram movidos pelo Espírito Santo de uma forma tão precisa e soberana que o resultado é uma palavra que é simultaneamente humana na sua forma, mas divina no seu conteúdo e autoridade. Joia, porque eu tô curioso. Legal, então vamos lá. O texto fundamental para entendermos a inspiração divina está em 2 Pedro 1:21, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Repare nas duas partes deste versículo. Primeiro, não foi vontade humana que gerou a Escritura. A Bíblia não é um produto de um grupo de religiosos que se reuniu para escrever um livro sagrado. E segundo, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi o motor, a força diretiva por trás de cada palavra. Explica melhor. Deus usou autores humanos, cada um com seu estilo, sua personalidade, seu vocabulário e sua cultura. Moisés escreveu então diferente de Paulo, até porque eles tinham séculos aí de diferença. Lucas tem um estilo literário distinto de João, até porque Lucas era estudado, era um médico. Mas o conteúdo, a direção e a precisão vieram do Espírito Santo. O resultado, como ensina a Confissão de Fé de Westminster no capítulo 1, é que a Bíblia é a única regra infalível de fé e prática, e que tudo que é necessário para a salvação e para a nossa vida está nela de forma clara e suficiente. Então a Bíblia é ao mesmo tempo completamente humana e completamente divina. Pensa comigo, assim como Jesus Cristo é ao mesmo tempo plenamente humano e plenamente divino, a Bíblia é plenamente humana na sua forma, mas plenamente divina no seu conteúdo, sem erro em tudo o que afirma. É o que chamamos de inerrância. Inerrância, isso, algo que não tem erro. Mas vamos a uma das questões mais práticas e importantes. Como sabemos que os 39 livros do Antigo Testamento são palavra de Deus? Essa é uma boa pergunta, hein, pastor? Sim, exato. E Israel e a igreja usaram 4 princípios para reconhecer esses 39 livros. Primeiro princípio, a gente falou um pouco nos vídeos passados, é o caráter profético. Profecia bíblica é falar em nome de Deus. Sempre que alguém afirma, assim diz o Senhor, ele está sendo um profeta, está trazendo uma profecia. E Deuteronômio 18, 20 a 22 estabelece um teste severo. Se a palavra do profeta não se cumpre, ele é um profeta falso e deve morrer. Deus colocou aqui um colateral severo para que ninguém brincasse com profecias. Senão todo mundo ia ficar falando aí, eu recebi isso de Deus, recebi aquele outro, eis que vos digo. Então, os escritos que foram recebidos como escritura eram aqueles ligados a profetas verdadeiros, como Moisés, Isaías, Jeremias, cujas palavras, que por mais grandiosas ou milagrosas fossem, se cumpriram de forma verificável. Já o segundo princípio é o testemunho histórico. Porque vamos lá, Moisés registra 10 pragas no Êxodo e também a lei no Sinai. Toda uma geração que viveu aqueles eventos não desmentiu uma única palavra de Moisés. Os livros históricos e proféticos, a mesma coisa. Eles trazem fatos que eram conhecidos e confirmados pelas pessoas que viviam ali naquela época, e não só povo de Deus, como povos vizinhos. Porque veja bem, um livro inventado não sobrevive ao escrutínio de quem viveu os próprios eventos. Mas, mais do que isso, diversas evidências históricas e científicas confirmam os eventos narrados na Bíblia. A ciência séria, quando é honesta, nunca consegue provar que a Bíblia é falsa. Pelo contrário, a compatibilidade com o passar do tempo e das descobertas só aumenta. Tem vários livros e livros escritos com fundamento científico, em base de artigos científicos que comprovam isso. Tem uma bibliografia para isso? Tem sim, depois eu te passo. Se eu lembrar, eu deixo aqui na descrição do vídeo. O terceiro princípio é a citação no Novo Testamento. Todos os livros do Antigo Testamento são, direta ou indiretamente, citados no Novo Testamento. Todos, pastor?
todos. Jesus e os apóstolos e os evangelistas apelam a Moisés, apelam aos profetas, apelam aos salmos como palavra de Deus. Lucas 24:44 registra Jesus dizendo: era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Se Jesus cita isso como escritura, é escritura. E o quarto princípio é a confirmação de Jesus. Jesus fala de Moisés e os profetas em Lucas 16:31, em Lucas 24:27, tudo isso como escritura que não pode ser quebrada. Em Mateus 5:17-18, Jesus mesmo declara: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei. A autoridade de Jesus sobre o cânon do Antigo Testamento é definitiva e absoluta. Ok, pastor, mas e o Novo Testamento? Como chegamos exatamente a esses 27 livros? Boa pergunta. A Igreja Apostólica usou 4 critérios muito claros, guiada pelo Espírito Santo. O primeiro critério é o caráter apostólico. O livro deveria ter sido escrito por um apóstolo, como Mateus, João, Paulo, Pedro, ou por um colaborador apostólico diretamente reconhecido pelos apóstolos, como Marcos, Lucas. Peraí, então Lucas e Marcos não eram apóstolos? Então por que os escritos deles entraram no cânon? Excelente pergunta. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram aprovados e usados pelos apóstolos como palavra de Deus. Eles circulavam nas igrejas como escritura desde o início. O critério não era apenas quem escreveu, mas se o escrito tinha aprovação e respaldo apostólico. E quanto a Paulo? Ele mesmo foi apóstolo? Sim. Ele foi chamado diretamente por Cristo ressuscitado no caminho de Damasco, foi testemunha da ressurreição, recebeu os ensinamentos do próprio Cristo e sofreu e morreu pela igreja. Por que essas 4 coisas são importantes? Porque, segundo a Bíblia, são as 4 características que um apóstolo precisa ter. Ter sido chamado diretamente pelo Cristo ressuscitado, ter sido testemunha ocular da ressurreição de Cristo, ter recebido os ensinamentos do próprio Cristo e sofrer e morrer pela igreja. Então não tem apóstolo hoje em dia, segundo a Bíblia? Não. Mas voltando para Paulo, Pedro mesmo confirma em 2 Pedro 3:14-16, colocando as cartas de Paulo no mesmo nível das demais escrituras, dentro do cânon sagrado. Isso ainda no primeiro século, muito antes de qualquer concílio, como vimos em vídeo anterior. O segundo critério é o caráter profético e a disciplina contra falsos mestres. Lembra que no Antigo Testamento os falsos mestres eram apedrejados, punidos com a morte? Lembro. No Novo Testamento isso foi um pouco mais light. No Novo Testamento, os falsos mestres devem ser excomungados e considerados malditos, como a Bíblia afirma em Gálatas 1:8-9 e 2 João 9:11. Isso mostra que a igreja não podia permitir que escritos falsos contaminassem o corpo de Cristo. Nossa, pastor, por que tanta seriedade? Porque se a fé vem pela palavra, então a palavra mal pregada não traz salvação, ela traz condenação, maldição. Já a palavra bem pregada traz regeneração, justificação, santificação, glorificação. Isso é muito importante, importantíssimo. O terceiro critério é o caráter eclesiástico, ou seja, o testemunho das igrejas. Os livros recebidos como canônicos eram usados regularmente nas igrejas apostólicas e reconhecidos pelas comunidades que conviveram com os autores e testemunharam os fatos que estavam ali escritos. Assim como no Antigo Testamento, o testemunho de quem viveu as coisas descritas confirmava sua veracidade. E o quarto critério é o caráter ortodoxo. Isso quer dizer a harmonia doutrinária. Nenhum livro canônico poderia contradizer outro livro do Antigo ou do Novo Testamento. Explica melhor. Vamos lá. Se toda a Escritura é palavra de Deus, ela não pode se contradizer. Os evangelhos, as cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago, Judas, harmonizam-se dentro da teologia bíblica e de uma forma extraordinária, mesmo tendo sido escritos em contextos, épocas e culturas diferentes. Faz sentido. Mas antes de terminar o vídeo, eu queria falar de mais 2 coisinhas ainda. Primeiro, eu preciso falar da confiabilidade histórica do Novo Testamento, mais especificamente do milagre das mais de 5.000 cópias. 5.000 cópias? O que isso significa na prática? Significa que o Novo Testamento foi preservado em mais de 5.000 manuscritos gregos
além de milhares de outros em latim, siríaco e copta. E o que tem? O que tem é que essas 5.000 cópias são praticamente idênticas. Ué, pastor, mas qual a dificuldade disso? A dificuldade é que na época não tinha impressora, era tudo feito à mão. Uma pessoa ditava e as pessoas copiavam. Opa, pastor, aí complica, hein? Tudo ser igual, baseado em cópia e ditado. E veja bem, não era cópia e ditado igual era na sua escola quando criança. Que a professora estava lá com tempo, com boa luz, com bom material, recitando um texto e as crianças copiando com calma. Não, eram lugares escuros, escondidos, feito a caneta tinteiro, penas, em um papel que não era tão bonitinho igual o sulfite que a gente tem hoje, com a igreja sendo perseguida, tendo que fazer a cópia rápido para passar para outra igreja, porque senão alguém podia pegar e queimar o original, rasgar o original, perder o original. Poxa, pastor, isso é um milagre então, um milagre de Deus. E para sermos honestos, existe alguma diferença entre essas cópias, mas é menos de 1% e não afeta de forma nenhuma as verdades doutrinárias centrais da fé cristã. Então vamos lá, pastor. Essas cópias foram feitas sob perseguição, em lugares escondidos, com papiro, penas rudimentares, por horas de ditado, sem computadores nem impressoras, e ainda assim foram preservadas? Exatamente. E isso é milagroso, é extraordinário, é humanamente impossível. Só Deus para preservar isso historicamente. E a conclusão é inevitável. Se a Bíblia não é um documento confiável, nenhum outro livro antigo é. Porque a Escritura é o único livro que passa por todos os testes da ciência histórica com ampla folga. Não existe na história outro livro que faça isso. E quanto aos livros apócrifos, pastor? Boa pergunta. Primeiro, eles não são livros malditos nem demoníacos. Podem ser lidos até como uma literatura histórica, com muito cuidado, mas não são a palavra de Deus, por 4 razões principais. Nunca foram reconhecidos pelos apóstolos, contêm erros factuais e teológicos que não aparecem nos outros 66 livros da Bíblia, não são citados como escritura por Jesus ou por qualquer apóstolo e apresentam figuras perfeitas, sem falhas, o que contrasta fortemente com o restante da Bíblia, que não esconde o pecado de ninguém. Deus mostrou o pecado de Abraão, que ofereceu a sua mulher 2 vezes para outros homens. Deus mostrou os pecados de Davi, como adultério e homicídio, e Deus mostrou os pecados até de Pedro. Já nesses livros apócrifos, todo mundo é bonitinho, perfeitinho, sem pecado nenhum. Mas por que então eles colocaram e a gente tirou depois? Mas quem falou que eles colocaram e a gente tirou depois? Os apócrifos do Antigo Testamento foram oficialmente adicionados pela Igreja Medieval apenas no Concílio de Trento, em 1546, como resposta à Reforma Protestante. Ou seja, durante 1500 anos, depois dos apóstolos, ninguém considerava esses livros inspirados, canônicos. E até Jerônimo, o tradutor da famosa Vulgata Latina, usada pela Igreja por mais de 1000 anos, não considerava esses livros como canônicos, mas como apócrifos. E mais do que isso, os próprios livros apócrifos não se apresentam como inspirados. Como assim? Eles mesmos não se dizem inspirados. Veja, em 2 Macabeus 15:38, confessa com toda humildade: se ela está felizmente concebida e ordenada, era este o meu desejo. Se ela está imperfeita e medíocre, é que não pude fazer melhor. Um escritor inspirado pelo Espírito Santo jamais falaria assim. Portanto, queridos irmãos, podemos confiar absolutamente na Bíblia. Ela é inspirada por Deus, preservada pelo Espírito Santo, confirmada por Jesus, reconhecida pelos apóstolos, atestada por milhares de manuscritos e verificada pela história. Reconhecemos então como canônicos apenas 39 livros do Antigo Testamento e 27 do Novo, e que a Igreja recebeu desde o século I. Os apócrifos podem ser objetos de estudo, mas não são regra de fé, não são canônicos, não são inspirados. No próximo vídeo vamos ver por que a autoridade da Bíblia está acima de qualquer tradição humana, porque na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser. Então, leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.